Gente, mais um episódio, tá, do nosso podcast aqui da ABRH. Estamos diretamente do 15º Congresso Maranhense, né, de RH. Então, estamos aqui com ela, com a Débora, que acabou de fazer uma palestra super importante, tá, para o nosso público, e foi lá no stand da Vale. E eu vou passar a bola para ela, porque nada melhor do que a própria pessoa falar sobre si, e ela vai falar um pouquinho também de como é que foi essa palestra, e vai trazer alguns insights para a gente agora, tá? Então, Débora, é com você, se apresente para quem não lhe conhece e obrigado por estar participando com a gente, tá? Olá, eu sou a Débora Ferreira, hoje eu lidero o time de territórios da Vale aqui em São Luís e a nossa missão é ajudar a Vale a se relacionar melhor com as comunidades, né? E a gente trouxe um tema muito legal aqui para o Comar, que é quando a gente olha para as pessoas também de fora da nossa organização, né? Então, Sim. a gente olha para os nossos colaboradores, a gente olha para os nossos empregados, mas, acima de tudo, a gente olha também para os territórios onde a gente está inserido, né? Em que Perfeito. comunidade é essa que a gente está inserida? E a Vale, ela opera em vários territórios diferentes do Brasil, com suas especificidades, e aqui em São Luís não é diferente. Então, a gente falou um pouco dessa experiência, de como a gente tem contribuído com o desenvolvimento desse território a partir da escuta da comunidade. A gente entende que quem vive os problemas são as melhores pessoas para ajudarem também nas soluções. Elas precisam participar das soluções do problema. Então, se a gente tem comunidades que são vulnerabilizadas, preços das nossas operações, a gente precisa entender quem são essas pessoas, como é essa comunidade, quais são as questões sociais que elas vivenciam, né? Porque a gente não consegue ter um negócio próspero se a gente tem um território ainda em extrema pobreza, como é o caso que a gente tem aqui. Então, a gente tem essa missão também de contribuir, enquanto empreendimento, enquanto área portuária, ajudar a desenvolver esse território, para além dos nossos muros, né? A gente fala que hoje não existe mais entorno, não tem mais muro, a gente está dentro desse território e a gente conversa com as pessoas e a gente vivencia lá, vivencia os dilemas, os problemas e as potencialidades também desse território. E é muito de entender, né, como é que o nosso papel não só é dentro da empresa, de um negócio, né, mas também como é que a gente impacta no nosso papel social. Então, dentro desse território que a gente está falando, qual é o impacto que a gente tem naquele ambiente que a gente está inserindo, também aproximando a comunidade para trazer soluções mais direcionadas, não só para o dia a dia, né, mas também para entender para todo o contexto ali que está envolvido. Então, Débora, já fala também um pouquinho para a gente, né, já que a gente já está pontuando sobre isso, tua palestra também foi muito sobre isso, né, sobre balizar também a comunicação, né, então traz para a gente como é que foi para te montar, né, esse momento aqui no stand para estar conversando e o que é que tu sentiu também do público e tudo mais. Eu acho que gera muita expectativa das pessoas em entender como é essa escuta. E a gente fala que a escuta, ela precisa acontecer para além dos nossos ouvidos. A gente escuta, a gente conhece, a gente fala que a gente vai ver com os pés, a gente fala que a gente sente o calor das pessoas, e a gente precisa ter presença, ter proximidade para a gente poder entender o que aquela comunidade, aquele território vivencia e como ele pode também fazer parte. Então, nós trouxemos 3 exemplos de como a gente está fazendo isso, com a nossa frente de enfrentamento à extrema pobreza. A Vale tem um grande projeto, chama Juntos contra a Pobreza, que atua com famílias em situação de extrema pobreza, com planos para sair. Em São Luís, a gente atende mais de 15 mil pessoas, 4.700 famílias, né, nesse impacto direto, né? Do Itaquibacanga, que é a área onde a gente tem a nossa área de influência direta. E a gente também falou sobre o programa de diversidade, né, trabalhando a diversidade como uma potência no território. A gente tem um território ali de vizinho que é um território eminentemente negro, então a gente precisa contar com essa identidade, essa força, essa ancestralidade e trazer para as soluções os problemas, né? A gente tem discutido isso, letramento racial, empregabilidade da juventude negra, afroempreendedorismo. Então, são temas que são importantes também, inclusão produtiva de mulheres, são temas importantes para esse território. E um tema importante também que é o fortalecimento comunitário, né? Ter associações que possam também ter projetos, que possam atrair outros parceiros, outras empresas, e a gente consiga ter de uma forma colaborativa. A gente acredita que o desenvolvimento não vai vir só do governo, ou só das empresas, ou só das comunidades. Tem que ser uma coalizão de forças mesmo. Exato. Da gente conseguir juntar todo mundo, integrar todos os setores para que a gente, de fato, tenha uma solução sustentável para os territórios onde a gente está. Perfeito, Débora. E sua temática ela é muito importante,
porque o nosso primeiro convidado do dia de hoje, o JP, ele falou um pouquinho, né, dessas questões que a gente tem muito hoje dentro da era digital, com inteligência artificial te trazendo várias sugestões, né? Você imputa uma informação ou uma pergunta lá, ela te dá soluções, mas é diferente, né? Isso para o RH é muito importante também escutar e aproximar a comunidade, porque muitas das vezes você tem um talento em mãos ali, você tem problemáticas que são solucionadas através dessa comunidade, né? E fazendo contexto, como eu estava te falando, o JP falou sobre isso, sobre ouvir, escutar, entender e aproximar essas pessoas para que a gente solucione esses problemas, né? E para ti, assim, qual a importância disso hoje em dia, até dentro dessa era digital que a gente está tendo também, né? Eu acho que a era digital, ela cada vez mais traz o humano para a centralidade. Parece contraditório, mas não é. Né? A gente tem ferramentas para melhorar o nosso trabalho, para reduzir a nossa exposição ao risco, a aumentar a nossa segurança, a facilitar o nosso trabalho em processos que antes eram muito pesados. Então, isso tende a facilitar, mas ele de forma alguma vai abrir mão do humano. Vai substituir, né? Exatamente. E quando a gente fala de comunidades, a gente também tem que entender que, às vezes, a gente está falando de realidades diferentes. Então, a gente ainda tem um trabalho de inclusão dessas comunidades, de que juventude a gente está falando, juventude que às vezes está com o acesso até dificultado, inclusive a questões educacionais, ao básico. Então a gente tem que garantir o básico enquanto sociedade para que a gente possa voar com a IA, com a tecnologia. Exatamente. Então, enquanto a gente tiver pessoas não alfabetizadas, pessoas que ainda estão em situação de extrema pobreza, vai ser cada vez mais difícil a gente aproveitar todo o potencial que a gente tem das tecnologias. Exato. E até a oportunidade de a gente abranger, né, mais pessoas para que entendam como é que funcionam as tecnologias e possa usar isso a favor, né? Exatamente, colocar toda essa tecnologia à disposição de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, né? Perfeito. Ó, aproveita que o microfone está aberto, câmera aberta também, deixa teu último recado e já pede para as pessoas te seguirem também na rede social, seguir a Vale também, que é muito importante. Pode seguir Somos Vale no Instagram, né? As redes sociais da Vale são bem difundidas, vale.com, você pode encontrar informações mais sobre os projetos que a gente está participando aqui. Daqui a pouco a gente também está participando aqui da cerimônia do Prêmio Ser Humano. A Vale é uma das finalistas, né, do Prêmio Ser Humano, só que a gente não sabe com qual projeto porque a gente escreveu vários. Então, mas a gente já está feliz por estar nessa final e trazer aqui para vocês também que depois apreciem aí os cases vencedores, as experiências. Para a gente é sempre importante trocar, a gente sempre aprende quando a gente vê a experiência do outro reconhecida também. Perfeito, pessoal. Então, né, para você também não seguir só essa rede social, sigam também a BRH no Instagram, tá? Para vocês ficarem por dentro aí de tudo que está acontecendo. E se esse episódio fez sentido para você, já se inscreva no nosso canal que a gente vai trazer mais episódios, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. 1, 2